Meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa sala de aula da EBD Inovadora. E hoje, meus irmãos, estamos aqui para mais uma vez estudarmos juntos. Eu quero já convidar você para pegar sua Bíblia, sua revista da Escola Dominical, sua caneta, seu bloco de anotação e vamos juntos aí aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Paulo Neves e hoje eu estou aqui juntamente com a nossa equipe da EBD Inovadora, Diácono Abraão, que você já conhece, Pastor Evandro, que também você já conhece, e nós estamos aqui para juntos compartilharmos essa lição que está abençoada. Lição de hoje é a lição de número 2. Nós estaremos estudando, que tem o seguinte tema: Juízes 4 e 5. Débora, a quarta juíza de Israel. Texto áureo. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Juízes, capítulo 4, versículo de número 4. Nossa verdade prática: a liderança não é um fim em si mesmo, mas um meio de servir a Deus e ao próximo. Então, nós estamos tratando nessa lição, meus irmãos, vamos ver algumas coisas, algumas informações acerca da liderança cristã. Liderança é um tema bastante atual e nós vamos ter aí como exemplo a liderança de Débora. Então, nós estamos vendo que, mais uma vez, aqui os israelitas, eles entram, por aquele ciclo que nós vimos na lição anterior, onde eles estão vivendo um tempo de paz, estão vivendo um momento ali muito bom de tranquilidade dada por Deus, mas eles pecam, e começam a se afastar de Deus, casar com mulheres pagãs, homens pagãos, e começam a adorar os deuses, desses homens e mulheres pagãos. E aí, com isso, por conta do pecado, eles se afastam de Deus e, mais uma vez, Israel ele está vivendo nessa situação, longe de Deus e sofrendo nas mãos do rei de Canaã, Jabim. E eles estão aí, então, sendo oprimidos, durante 20 anos estão sofrendo na mão desse rei. E nesse período, momento de crise, e é importante observar, meus irmãos, que sempre no momento de crise é uma boa oportunidade onde grandes líderes são forjados, onde surgem grandes líderes que são levantados por Deus. E é nesse contexto aqui, então, que Débora será levantada pelo Senhor. Débora, a quarta juíza do povo de Israel. Algo muito interessante também aqui, irmãos, é ver a preocupação de Deus com as mulheres. Muitas pessoas acham que Deus é machista. Eu já vi comentários absurdos de falar que Deus é machista, porém nós vemos que o Evangelho, a palavra de Deus, Deus sempre valorizou as mulheres, a liderança feminina, e nós vemos isso durante toda a trajetória do povo de Israel. Deus levantando Miriam, Deus levantando Débora, Deus levantando mulheres que fizeram a diferença no ministério de Jesus, no ministério do apóstolo Paulo, na liderança da igreja, auxiliando. Então nós vemos aí esse cuidado que Deus tem, de não fazer acepção de pessoas, todos podem fazer, todos podem liderar, e Deus está dando aqui um grande exemplo para nós de Débora, que é essa líder que Deus levanta e vai julgar Israel nesse período aqui de crise espiritual. Primeiro ponto da nossa lição, nós vamos ver aí sobre a liderança eficaz. O primeiro subponto, nós vamos ver Débora como mulher. Então, lá no livro de Juízes, capítulo 4 e o versículo de número 4, nós vamos ver, então, esse primeiro subponto, como mulher, a líder eficaz como mulher. E nos diz assim: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naqueles tempos. Então, nós vemos aqui que a Bíblia destaca a mulher como uma coluna da casa, uma coluna do lar. E Débora exerce essa liderança na sua casa, exerce essa liderança no seu lar, primeiramente no seu lar. Ela não foi negligente quanto às suas responsabilidades de mulher e esposa.
Então a gente vê aqui que ela está observando um princípio muito básico das Escrituras, que é que quem cuida das coisas de Deus, quem cuida das coisas do Senhor, primeiro tem que cuidar da sua casa. E ela não foi responsável. Ela tinha a sabedoria de Deus, ela era uma mulher prudente, sabia conciliar o trabalho que Deus havia levantado para fazer, de julgar as causas de Israel, julgar o povo de Deus, mas também cuidar da sua casa. Sua história mostra que Deus pode realizar grandes coisas por intermédio de pessoas que estejam dispostas a permitir que eles a guiem. Então, apesar de Débora cuidar da sua casa, exercer essa liderança eficaz como mulher, como esposa, como dona do lar, como líder da sua casa, mas ela se dispôs para Deus usá-la também numa liderança na obra de Deus, julgando, conduzindo, liderando também o povo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aí, meus irmãos, ela traz essa lição para a gente, que eu, você, se nós nos dispusermos nas mãos de Deus, com certeza também Deus vai nos guiar em direção ao centro da sua vontade, do seu plano, e nós poderemos também estar exercendo uma liderança assim como Débora exerceu. Nós entramos no nosso segundo ponto, então, que é como juíza. Juízes capítulo 4 e agora o versículo de número 5, que diz assim: ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então nós vemos aqui uma referência muito importante dessa atividade, do exercício dessa liderança de Débora. Como nós vimos no primeiro subponto, ela cuidava com excelência da sua casa, liderando o seu lar, cumprindo a sua responsabilidade, mas também ela liderava eficazmente a sua liderança como juíza, atendendo o povo de Israel. Ela já tinha aquele local, aquela palmeira, né, que tinha até o seu nome, Palmeira de Débora, era aquele local onde ela exercia ali o seu ministério, orientando o povo, julgando as causas do povo, e todo Israel ia ali porque tinha essa consideração, esse reconhecimento da sua liderança. E aqui é importante, meus irmãos, nós compreendermos que o líder é aquele que tem liderado, que lidera os liderados. E Débora é uma líder, porque tem esse reconhecimento, recebeu essa autoridade para liderar o povo. Então o povo procurava Débora, e Débora cumpria ali o seu papel de juíza, julgando, né? E exercia isso, essa liderança, com eficácia, com resultado, e todos procuravam então Débora para, nessa época, receber conselho, orientação, e ela chega então a essa posição de destaque. Lembrando que Deus a levantou nesse tempo, que Deus a colocou para exercer essa liderança. Os dons de liderança de Débora conquistaram o respeito tanto de homens como de mulheres, mesmo que poucas mulheres tenham alcançado posição de liderança naquela época. Então, meus irmãos, quando Deus levanta uma pessoa para exercer uma função, para exercer um cargo, para exercer uma liderança, ele vai dar aprovação. Então você vê que o comandante do exército militar de Israel, ele dá esse reconhecimento. E ele mesmo fala, quando recebe a mensagem de Deus por meio de Débora, para ir para a batalha, que Deus ia dar a vitória, o próprio comandante diz: olha, se você não for, nós não vamos. Você precisa estar com a gente, porque ela era esse representante ali de Deus, né, para o comandante e para o povo. Era como se Deus estivesse ali juntamente com o povo. Olha só o nível, o grau de liderança de Débora, né, que ela desenvolve essa liderança. Mas tudo aqui é Deus que está no controle e está dando esse sucesso para Débora exercer eficazmente essa liderança. O que é importante também aqui, meus irmãos, é que Deus, apesar de levantar Débora para ser profetisa e juíza, porém Débora tinha no seu coração a humildade que todo líder precisa ter. Ela não era pretensiosa, não se achava melhor do que ninguém por ter sido levantado por Deus para exercer essa função.
Se você ler em Juízes capítulo 5, no versículo 7, você vai observar que Débora, ela não se considerava profetisa, ela não se considerava juíza, mas ela se considerava mãe de Israel. Se você for ler lá, ela vai estar dizendo, eu, Débora, mãe de Israel, me levantei. Então você vai ver que o sentimento dela era como o sentimento de uma mãe, para cuidar do povo, para orientar, tratar o povo com amor. A sua liderança eficaz era pautada, então, no amor. E o que dizer de o amor de mãe que tinha pelo povo de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. E isso também é muito propício porque Israel era realmente como filho. E esse filho agora rebelde, que tinha se rebelado contra Deus, adorado outros ídolos, distante de Deus, eles estavam como crianças, espiritualmente eles estavam como crianças e precisavam sim do cuidado de uma mãe. Então, espiritualmente, o povo de Israel estava afastado de Deus, sem visão de Deus, como criança, precisando de cuidado. Deus levanta Débora e Débora tem esse sentimento de uma mãe que vai cuidar desses filhos rebeldes, crianças espiritualmente, e vai conduzi-los à maturidade e ao crescimento espiritual. Aí nós passamos para o nosso terceiro subponto, que é Débora agora como profetisa. Juízes capítulo 4, versículo 7 diz assim: E farei ir a ti para o ribeiro de Quisson a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então, meus irmãos, observe aqui que o nosso comentarista coloca que depois da morte de Eude, que foi o juiz que nós estudamos, Israel teve aquele período de paz. Então, com a morte dele, o povo de Israel se desviou novamente do Senhor. Ele abandonou Deus, afastou o Senhor. Aí, por causa disso, ele entrega nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Juízes 4, versículo 2. E este oprimiu Israel por 20 anos. Mais uma vez aqui, nós vemos que esse sofrimento, essa crise espiritual, esse problema, essa dificuldade que Israel estava passando, não era culpa de Deus, não era porque o Senhor havia colocado eles nessa situação, mas era uma consequência do seu pecado, do seu afastamento de Deus. E é muito interessante você, professor, bater na tecla e conversar com o seu aluno, mostrando esses exemplos. Cada vez que Israel se afastava de Deus, então logo vinha o juízo. Se estamos com Deus, nós temos paz, nós temos bênção, nós temos prosperidade. Mas se abandonamos Deus, a consequência disso, a consequência do pecado é o juízo, é o sofrimento, é a dor, é o cativeiro. Então, eles foram entregues aqui nas mãos de Jabim. Então, Débora aqui, nesse período de crise, foi forjada, foi levantada por Deus e está conduzindo Israel ao crescimento espiritual. Está trazendo Deus novamente. Podemos até dizer que está acontecendo aqui um avivamento, né? um retorno ao Senhor, um retorno à palavra de Deus, aos cuidados de Deus. E Débora é o instrumento que Deus está usando, julgando. E Débora recebe a mensagem, então, de Deus para transmitir para Baraque, que era o comandante do exército, sobre o livramento que Deus daria agora que o povo está se voltando para Deus. Deus entrega a mensagem e Débora, que a profetiza, recebe a mensagem de Deus, uma profeta, e vai passar, então, essa mensagem para o comandante do exército. Olha só, Baraque concordou e recebeu as instruções de como ele deveria fazer, porque Deus ia dar vitória. E ele concorda, porém, com a condição de que Débora o acompanhasse. Débora consentiu, mas informou que o prêmio da vitória, ou seja, a morte lá do exército inimigo, do comandante inimigo de Cícera, seria tirado das mãos e transferido para uma mulher. Então Débora diz, olha, Deus deu a estratégia, ele se recusa a ir se Débora não fosse, e ela diz, eu vou. Então, porém, a vitória não será dada a você, mas será dada a uma mulher.
Mas alguém pode pensar que ela está falando dela, mas não. Ela, mais na frente, nós vamos ver que ela está falando, se referindo não a si mesma, e sim a Jael, mulher de Heber, como nós vamos ver aí mais na frente nos tópicos seguintes. Os líderes sábios são raros. Débora era uma mulher sábia. Como nós já vimos, ela exerceu uma liderança eficaz na sua casa, como mulher, como esposa, como juíza e agora como profetisa, porque ela era uma líder sábia. E líderes sábios são raros, meus irmãos. Então, os líderes sábios são raros. Eles realizam grandes coisas, mas não sozinhos, porque sabem como envolver as pessoas em torno de um propósito e aproveitar o potencial dos que seguem a sua liderança para alcançá-lo. Olha o exemplo de Débora para nós. Uma mulher sábia que entendia que a vitória passava pela mão de todos. A equipe é importante. E o líder sábio, ele vê isso. O líder que tem uma liderança eficaz, ele entende isso. Que a sua vitória, o seu sucesso, ele não alcança sozinho. Quem alcança o sucesso sozinho fez alguma coisa errada na trajetória. Então, Débora entendia isso e valorizava as pessoas. Entendia que cada um era uma peça fundamental na estratégia, no plano e na vitória. Esses líderes conseguem ver o quadro completo, que frequentemente escapa à observação dos que estão envolvidos em tarefas mais específicas. Então aqui nós vemos que o líder, ele tem essa visão ampla, ele é visionário, ele consegue enxergar. E principalmente o líder cristão que está buscando em Deus, que está orando, que está diante de Deus recebendo orientação, recebendo a resposta, com certeza esse líder vai ser vitorioso e vai reconhecer que o sucesso deveu-se ao trabalho de toda a equipe. O líder precisa valorizar a sua equipe. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nesse ponto nós vimos sobre o exemplo de Débora, sua liderança eficaz. E com Débora, nós podemos aprender, com o exemplo que ela traz para nós, 3 lições muito importantes. Primeiro, seu exemplo de liderança nos lembra da necessidade de estarmos disponíveis para servir a Deus e servir ao próximo. A liderança é serviço. Se você é líder, precisa entender, compreender essa lição. Liderar é servir. E com o exemplo de Débora entendemos, é servir a Deus e ao próximo. Se não for assim, a nossa liderança não faz o menor sentido. Segunda lição que aprendemos com Débora. Através do seu exemplo, nós somos encorajados a dedicarmos nossos esforços naquilo que podemos fazer, ao invés de nos preocuparmos com o que não podemos fazer. A gente precisa entender, com o exemplo de Débora, que não adianta gastar energia com aquilo que não está ao nosso alcance. Existem coisas que é para nós fazermos, existem coisas que é para Deus fazer. Então, nós temos que focar a nossa força, a nossa energia naquilo que nós podemos fazer. E o que não podemos, vamos deixar na mão de Deus. E Deus ele vai fazer por nós. A terceira lição que aprendemos com Débora aqui é que é um incentivo para nós a buscar a sabedoria de Deus no exercício da nossa liderança. Então, meus irmãos, Deus chamou você, professor da escola dominical, para exercer uma liderança eficaz. Faça isso com alegria, com determinação, faça isso com amor, faça isso com sabedoria e você vai colher o resultado da sua liderança. A sua liderança, a minha liderança, o meu ministério, a minha família vai ter resultados excelentes, porque nós estaremos desenvolvendo uma liderança excelente, uma liderança eficaz. O nosso segundo tópico fala sobre liderando a vitória. Desde o primeiro tópico vem sendo falado sobre Débora. Ela é uma juíza de Israel, ela é a 4ª juíza de Israel, porque já vimos que nessa revista estamos tratando sobre os juízes de Israel, o período dos juízes. E nós até mostramos aqui, e na lição anterior, sobre esta linha do tempo aqui, que vem trazendo os juízes de Israel
desde o primeiro juiz, que foi Otiniel, depois da morte de Josué, indo até Sansão, que foi o 12º juiz de Israel. O comentarista da lição, ele escreve que o mais elevado chamado de um líder, o ponto mais alto do chamado de um líder, a parte mais importante do chamado de um líder, e quando falamos líderes, falamos liderança de modo geral. Pode ser professor da escola dominical, pode ser coordenador da escola dominical, pode ser pastor, pode ser liderança em casa, pode ser liderança no trabalho, pode ser liderança em qualquer parte. O que está em voga, o que está sendo destacado é o chamado do líder, a importância do chamado do líder. O mais elevado chamado de um líder, o ponto mais alto do chamado de um líder é ajudar outros líderes a atingirem o seu potencial. É importante quando o líder percebe que ele não é líder sozinho, ele precisa de alguém para que a sua liderança tenha continuação, seja bem executada, seja bem trabalhada, tenha resultados visíveis, tenha bons resultados. Sozinho fica bem difícil fazer isso, para não dizer que fica impossível fazer isso. Então é importante que esse líder observe quem o está assessorando, quem está compartilhando com ele aquele trabalho, porque ele não é líder sozinho, isso todo mundo já sabe. E é importante que ele tenha essa visão, esse entendimento de ajudar outros líderes, de estender a mão para outros líderes, tanto para ajudar como para ser ajudado. Nós podemos observar aqui, indo mais adiante, no primeiro subtópico, que é mobilizando um exército, e a gente tem aqui a referência bíblica, Juízes capítulo 4 e versículo 10. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Quando a gente vai para o texto bíblico, lê o capítulo 4 de Juízes, a gente vai observar que Débora, ela julgava Israel, ela era uma mulher de referência. O seu comportamento, as suas ações, a sua liderança, que aos poucos ia se expandindo, começou a ser observada pelas pessoas, pelo povo de Israel. E as pessoas observavam que nela tinha um detalhe interessante. Ela tinha sabedoria. Ela sabia discernir as situações, de modo que o povo achava que ela tinha condições de julgar situações, julgar fatos, julgar casos que aconteciam no meio do povo. E ela começou a se desenvolver, começou a crescer por causa da confiança que ela passava às pessoas, ao povo de Israel, e essa confiança era passada porque ela tinha sabedoria no momento, na hora de julgar os casos que eram trazidos a ela. E um ponto interessante é que ela manda uma mensagem para Baraque. Ela manda chamar Baraque, que era uma liderança, vamos dizer assim, militar, mas mesmo o povo estando sob o domínio de outro povo vizinho. Ela manda mensagem para Baraque dizendo: vem aqui que eu quero falar contigo. Baraque vem até ela, no local onde ela atendia as pessoas, e ela conta aqui, diz para ele que o Senhor tinha determinado que ele subisse com o povo para um lugar específico e que ele tinha já determinado, tinha arrumado, Deus tinha arrumado para que os inimigos fossem entregues nas mãos. Esses inimigos eram os cananeus, fossem entregues nas mãos do povo de Israel, ou seja, eles seriam libertados da situação em que viviam. E esse povo vivia, que tipo de libertação era essa? Libertar de quê? O povo de Israel vivia sob uma forte opressão. Nós vimos na lição anterior, no exemplo anterior, principalmente no de Otiniel, que o povo estava na condição de escravidão. Depois, com Eude, o povo pagava tributo. E situações iam acontecendo em que o povo ia, de certa forma, sendo dominado, sendo subjugado. No momento, o povo estava sob uma forte opressão dos cananeus. Deus, então, determina que Débora chame o líder que estava até um certo tempo, até ao momento, parado, como que pensando no que fazer, ou sem muita iniciativa, mas Deus desperta, chama por meio de Débora, e ele vai até ela, e ela entrega a mensagem de Deus para ele. E ele diz: olha, eu até vou, mas só se tu fores comigo. A gente pode tirar uma lição aqui interessante,
Deus, ele tem a sua ação, ele tem o seu ponto de execução, ele executa o plano, mas nós que estamos aqui envolvidos nesse plano, temos que fazer também alguma coisa. Precisamos fazer alguma coisa. Então Deus estava na condição, Deus e o homem, Deus na condição de, quando eu digo homem, seres humanos, porque Débora estava envolvida também. Então, Deus e o homem, Deus estava na condição de ação, de fazer a coisa acontecer, porque ele planejou e disse, olha, isto vai acontecer, vai para tal lugar porque isto vai acontecer. Ou seja, a libertação da opressão do jugo dos cananeus. Mas a estratégia, a ação, o comando estava com quem? O comando não estava com Deus, a estratégia não estava exatamente com Deus. O posicionamento do povo, como ia ficar, como é que ia ser a batalha, isso estava com o líder militar, que era Baraque. Ah, mas Deus não pode fazer tudo sozinho? Pode. Mas tinha gente para fazer. Tinha pessoas que poderiam fazer e estavam ali para fazer. Então Deus usa essas pessoas que estavam ali para fazer, para executar aquilo que Deus tinha planejado. Débora, ela foi responsável por liderar o povo na batalha. Não foi liderança exatamente militar, mas é como se fosse o sacerdote indo junto. Ela era uma referência de Deus ali. Baraque era vista como o líder militar, o comandante que pegava na espada, mas Débora era vista como alguém que era a referência de Deus no meio do povo para a batalha. E o povo estava acostumado com isso, porque estava acostumado com Moisés, antes, no deserto, estava acostumado com Josué, que eram as referências que eles tinham, estava acostumado com Arão, que era a referência de sacerdote, e agora não tinha mais Arão, mas eles tinham referências que eles tinham como pessoas que tinham uma intimidade, uma proximidade com Deus. É importante o liderado ver isso no líder, alguém que é uma referência. Eu posso confiar no meu líder porque ele é uma referência, eu vejo a ação de Deus na vida dele. Ele se comporta como alguém que vive sobre a ação de Deus, embaixo da ação de Deus, recebe orientação de Deus. Então ele é a grande referência. Seja no meio cristão, seja fora do meio cristão, as pessoas sempre procuram referências. As crianças procuram referências. Adolescentes, jovens e até adultos procuram referências. E o liderado sempre vai procurar no seu líder essa referência. E que referência eu tenho para o meu liderado? Débora tinha essa referência, esse contato com Deus, essa intimidade, essa aproximação com Deus. E as pessoas enxergavam isso nela por meio da sabedoria que ela tinha para julgar. E mais ainda, Débora influencia o povo de Deus, depois daquela batalha, Débora influencia o povo de Deus, para quê? Para viver uma vida com Deus, para desenvolver uma vida com Deus, depois que aquele fato acontece. Como é que eu me comporto antes do momento do fato, do ocorrido, daquilo que pode definir a minha vida como liderança, e como eu me comporto depois? Será que aquele fato que aconteceu e aconteceu bem, eu consegui, com a orientação de Deus, com a sabedoria de Deus, gerenciar bem? Será que depois daquele fato eu vou achar que foi tudo eu que fiz? É importante a gente parar para observar isso aí, porque isso pode nos derrubar, isso pode nos fazer deixar de ser uma referência e passar a ser alguém que não é mais referenciado, considerado como alguém que pode liderar da mesma forma que liderava antes. O nosso próximo subtópico, o 2, é lutando contra o inimigo. Juízes capítulo 4, versículo 15 é a nossa referência bíblica. Diz assim: e o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. A gente tem aqui uma situação interessante, que Deus dá a vitória, mas alguém traça a estratégia. Eu já falei um pouco anteriormente sobre a estratégia, a necessidade de quem está ali, de quem está na liderança, traçar estratégias, se envolver no que tem que ser feito. Isso é papel do líder. Deus levanta líderes para que façam isso. Todos os líderes que foram levantados, os juízes que foram levantados no período dos juízes lá em Israel, entre os anos 1370 aproximadamente até o ano 1100,
ou o ano 1000, que foram cerca de 350 anos em que os juízes trabalhavam, desenvolviam, direcionavam o povo. Todos eles foram levantados e, de uma forma ou de outra, eles foram elementos que traçaram estratégias para levar o povo à vitória, para a libertação do povo. Claro, direcionados por Deus, apoiados por Deus. Então, Deus dá a vitória, mas nós traçamos as estratégias e vamos à luta. E detalhe, mesmo quando o inimigo é bem maior. No caso aqui, os cananeus eram em número bem maior. Eles estavam comandando, eles estavam oprimindo. Eles tinham estrategistas, tinham grandes guerreiros, tinham condição de manter uma batalha, tinham condição de ter máquinas de guerra da época. O povo de Israel era um povo que, vamos dizer assim, eles não tinham máquinas de guerra, era um povo que até certo tempo andava errante no deserto. Eles não tinham condição de vencer praticamente nada. Claro, eles venciam porque Deus estava com eles. Mas se for considerar a condição de estrutura de guerra, de máquina de guerra, eles não tinham praticamente nada. Eles eram um povo nômade que viviam perambulando pelo deserto, digamos assim, e fizeram isso por 40 anos. E antes disso, quem eram eles? Eles eram escravos. Então, qual a estrutura que eles tinham? Nenhuma. Eles foram montando essa estrutura depois. Mas no momento, quem dava a vitória era Deus. E eles, às vezes, não enxergavam isso com muita clareza. Deus, ele nos dá a vitória, mas nós temos que traçar estratégias, pensar como aquilo poderá acontecer, que caminho podemos tomar, que caminho o inimigo poderá tomar, e a gente poderá usar outro caminho, ou agir de maneira que a gente tenha sucesso e não ele. Então, nós temos a responsabilidade, líderes têm a responsabilidade de traçar estratégias para que seus liderados tenham sucesso, para que o seu trabalho de liderança chegue onde tem que chegar, atinja os objetivos que precisa atingir, que antes o líder já planejou com sua equipe para chegar onde tem que chegar, para não ser aquele trabalho, aquela guerra ou aquela batalha de improviso, mas tudo planejado no tempo certo, no momento certo, com as estratégias corretas para atingir os objetivos. O nosso terceiro subtópico, ele vai falar de dividindo o protagonismo. A nossa base bíblica é Juízes, capítulo 4, versículo 21. Diz assim: Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Está falando de quem? Está falando de Sísera, que era o comandante do exército inimigo. Nós vimos na parte anterior da referência bíblica que os cananeus perdem a batalha, o povo de Israel vence, obviamente, e o povo é perseguido, mas o comandante foge. Ele sai do carro de guerra, e carro de guerra da época, é claro, e ele foge a pé, com a intenção de se esconder, de fugir da batalha, de escapar com vida. E como ele sai adiantado, depois alguém vai atrás dele, no caso Baraque vai atrás dele, mas ele já chega e já se abriga na casa de quem? Quando você vai ler o texto, você vai observar o texto do capítulo 4, tem um momento logo no começo que fala, no versículo 11, fala de Heber. É um versículo que parece meio solto, assim, meio sem sentido no meio do texto. Mas depois vai fazer sentido. Lá vai falar de Heber, que ele tinha saído do meio do povo, e ele era nômade agora, e ele armou uma tenda em um determinado local, e esse local era perto do campo de batalha. Ele já estava lá quando a batalha ocorreu. Ele já morava ali. E Jael era a esposa de Heber. E então ele vai fugindo, entra na tenda onde está a tenda de Heber, onde está Jael, que é a esposa de Heber, e ela, já sabendo da situação, ela oferece acolhida. Ele pede água, ela diz, vou fazer melhor. Ela não disse vou fazer melhor, mas no contexto percebe-se. Ela oferece, dá para ele leite. Ele toma o leite, toma o líquido lá, e ela diz para ele se acalmar, fica lá para descansar, porque ele está protegido, está escondido. Ele vai lá, fica lá, dorme. Enquanto ele dorme, ela vai lá, pega uma estaca da tenda, um martelo,
e bate essa estaca, vamos dizer assim, enfia essa estaca na cabeça dele batendo com o martelo. Parece meio trágico. Meio não, parece bem trágico. Mas tem situações na vida, na nossa vida, que elas parecem trágicas, mas nos trazem lições interessantes. É importante a gente observar aqui uma mulher manuseando o martelo. Não é muito comum isso. Geralmente, a maior parte delas não tem muito sucesso com o martelo, mas ela possivelmente, na condição de nômade, já fazia isso outras vezes, de algum tempo. O que ela fazia? Para armar a tenda, ela tinha que prender a lateral da tenda. Você já deve ter observado em filmes, em ilustrações, aquelas madeiras que são presas no chão e o fio da tenda é amarrado para manter a tenda esticada. Ela pega uma madeira dessa, uma estaca dessa, e ela já tinha habilidade com isso, possivelmente utilizando para montar e desmontar a tenda com o seu marido, com o seu pessoal. E ela pega com a estaca, vai lá, enquanto ele está dormindo, e mata ele. Com a estaca, usando o martelo. Às vezes, usar martelo pode ser uma coisa que não é muito fácil, é um pouco, vamos dizer assim, traz um certo incômodo para algumas pessoas, pode deixar um pouco atrapalhado, mas... E a gente às vezes se pergunta, eu estou fazendo isso, é um negócio que não tem nada a ver comigo, tem que armar e desarmar a tenda, mas isso acontecia com frequência, porque eles eram nômades, não ficavam no mesmo lugar, deu para ela a condição de manusear bem o martelo. Nos dias de hoje seria um pouco mais difícil fazer isso, mas a prática levou ela a manusear bem. E às vezes nós reclamamos de situações que estamos vivendo, nós, até mesmo como liderança, porque essa lição está muito ligada à liderança. Reclamamos de situações que estamos vivendo, achamos ruim, não devia ser assim, está difícil, repetindo as mesmas coisas, eu faço sempre isso, eu sou sempre direcionado para fazer isso, e eu poderia estar fazendo uma coisa diferente, uma coisa melhor, mas a gente não percebe que essa prática constante está nos melhorando para depois, lá adiante, desenvolvermos uma ação muito importante para todo mundo. É uma espécie de preparação. Era o que acontecia com ela. Deus trabalhando por meio de Jael, dando condições para ela, capacitando ela, para que ela mais à frente viesse desenvolver um trabalho que ninguém tinha feito antes. Lá no campo de batalha ninguém fez. Mas ela foi a principal responsável por fazer isso. E cumprindo-se o que Débora tinha dito. Quando Baraque disse que eu só vou para a batalha se tu fores comigo, ela disse, eu vou contigo, mas a honra pela vitória não vai ser tua, vai ser de uma mulher. De cara a gente pode pensar, ela estava chamando para si a oportunidade de ter a honra, de receber a honra, de responder pela vitória, mas não. Era muito mais que isso. Ela estava passando adiante, estava dividindo o protagonismo, dividindo, ou eu diria até que repassando as honras da vitória para outra pessoa. Não era ela, não era ele, não era Débora, não era Baraque, mas era outra pessoa que nem aparece tanto, é simplesmente citada rapidinho em um versículo. Ela seria a pessoa mais importante para eliminar o grande estrategista, o comandante do exército cananeu. É importante percebermos que, às vezes, por mais que o nosso trabalho seja aparentemente pequeno, de menor importância, e até as pessoas possam dizer, até digam que é de menor importância, a gente pode até achar que é de menor importância, mas mais na frente, Deus pode estar nos preparando para lá adiante a gente desenvolver algum trabalho, fazer alguma ação, mesmo que seja uma única vez, mas uma ação que vai definir tudo, que pode definir tudo, para que o grupo todo seja beneficiado, tenha, vamos dizer assim, a vitória que precisa ter, atinja o objetivo que precisa alcançar, e que talvez não alcançasse com os que estão no grupo, mas alguém em especial faria isso. Que pode ser você, que pode ser eu, que pode ser qualquer um de nós que Deus esteja preparando para o momento mais adiante. Vamos passar agora para o terceiro tópico com o pastor Evandro, que vai falar sobre liderando com gratidão. Continue conosco. Graça e paz. Eu sou o pastor evangelista Evandro Teixeira e a gente vai dar prosseguimento à nossa lição, a lição de número 2. Aqui no terceiro ponto, no ponto 3, a gente vai falar sobre liderando com gratidão. A gente já observou e os professores devem atentar lá para aquele suplemento que tem lá no início da revista, a orientação pedagógica, os objetivos,
os planos para começar a aula, que essa lição ela traz a história de Débora, ela traz a história de Baraque nesse período dos juízes, mas ele contextualiza para os nossos dias, como a gente já tem visto nos 2 primeiros pontos, sobre a questão da liderança, biblicamente falando, a liderança conforme a Bíblia, tá? Então, nesse terceiro ponto aqui, a gente vai falar sobre liderando com gratidão. A gente observa que uma das características de um bom líder, biblicamente falando, é que ele é uma pessoa agradecida, é uma pessoa grata a quem lhe tem fornecido de todas as formas possíveis para ele exercer essa liderança, que no caso é o nosso Deus. E aqui nesse terceiro ponto a gente vai falar sobre um cântico de gratidão, agradecida ao Senhor e agradecida a Baraque, né? Qualidades, características dessa mulher que Deus usou poderosamente, Débora. No primeiro ponto, no primeiro subponto, um cântico de gratidão. Juízes 5, verso 2, que diz assim: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. O capítulo 4 de Juízes, ele traz uma literatura que segue a questão muito da prosa. Agora a gente vai entrar na questão mais do verso, a questão mais poética. É o cântico de Débora, que tem essa visão, uma forma de literatura mais poética, trazendo mais para essa questão poética desse capítulo, desse livro, do livro dos Juízes, né? Então ela diz assim no seu cântico: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ela é grata porque o povo, os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente. Para um povo que já estava sendo oprimido há muitos anos, diante de um governante, de um ditador, de um tirano como Jabim, que tinha armamentos poderosos, que tinha um exército poderoso, que tinha uma infraestrutura militar que os hebreus não tinham, o povo se oferece voluntariamente, como diz o verso. E aí ela convida a bendizer ao Senhor. Isso é característica de um líder, essa forma grata de ser. Ela não somente procura o Senhor no momento da dificuldade, não, ela é agradecida quando ela recebe essa bênção. E a gente pode observar aqui que, como o nosso comentarista fala, que a nossa experiência dos atos poderosos de Deus, já trazendo para os nossos dias, especialmente de seus atos de salvação e de redenção, são uma razão extraordinária para a gente louvar o Senhor, para louvar e para glorificar o nome do Senhor. A questão do agradecimento, a questão do coração grato, era algo, questão do louvor, do cântico, era algo bem peculiar ao povo judeu, ao povo hebreu. O povo hebreu, ele sempre, ao longo da história, sempre teve essa gratidão, sempre teve essa forma de se expressar de maneira agradecida ao Senhor. É verdade que durante esse período, o período dos juízes, é claro que devido a muitas das vezes a apostasia, aos ciclos de pecado que o povo viveu, o povo se afastou muito do Senhor. Mas os juízes vinham e Débora vem trazendo essa característica de ser grato ao Senhor depois da vitória. O Salmo 96, ele diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Então, essa experiência que Débora viveu de conseguir uma grande vitória e de demonstrar esse sentimento de gratidão ao Senhor, ela trazendo para os nossos dias, é algo que a gente precisa ter sempre na nossa mente e precisa sempre guardar no nosso entendimento, que uma liderança, biblicamente falando, uma liderança cristã, uma liderança segundo a Bíblia, ela deve refletir na questão da gratidão. O líder, ele precisa sempre ser grato, ele precisa sempre demonstrar agradecimento. Nesse primeiro ponto aqui, nesse primeiro subponto, ela traz essa questão do agradecimento a Deus pelo povo ter se colocado voluntariamente.
para enfrentar essa batalha contra adversários poderosos, contra adversários muito mais fortes do que eles, muito mais estruturados e preparados para a guerra. A gente faz lembrar lá em Êxodo capítulo 15, verso 1, quando o povo foi liberto do Egito e o faraó e o exército do Egito morreu no mar, eles cantaram ao Senhor. Êxodo 15, verso 1 diz: então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Moisés demonstrando também essa característica de uma liderança eficaz, a questão do agradecimento. E nós, a nossa vida cristã, a gente precisa demonstrar gratidão ao Senhor. Como o comentarista bem fala aqui, né? A nossa experiência nos atos poderosos que Deus proporcionou por nós, na questão da salvação, da redenção, precisa ser sempre, precisamos sempre demonstrar esse coração grato, esse coração agradecido. Lucas capítulo 1, versículo 68, temos o cântico de Zacarias, né? O Benedictus, o cântico Benedictus, que diz assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Então, trazendo a história de Débora, né, a gente precisa sempre lembrar que são histórias do passado, alertas para o presente. A gente vai trazer sempre para os nossos dias, e essa lição ela chama muito a nossa atenção para a questão de uma liderança eficaz. A gente deve demonstrar e passar isso para os alunos dentro desse contexto de liderança, usando o exemplo de Débora, trazendo essa característica de uma liderança eficaz. A liderança de um coração grato, de um coração agradecido. No segundo subponto, a gente vai ver que ela também é agradecida ao Senhor. Ela agradece ao Senhor pelos companheiros que se colocaram voluntariamente para ajudar na batalha, né? A ela e a Baraque. E aqui a gente também vê ela agradecida ao Senhor. Juízes capítulo 5, verso 3 diz assim: ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Juízes capítulo 5, versículo 3. Ela convida os reis, os príncipes, a cantar ao Senhor, a salmodiar ao Senhor. O cântico de Débora e Baraque é um cântico de gratidão e louvor a Deus pela sua misericórdia e pelos seus atos de justiça para com Israel. Para conseguir uma vitória como o povo judeu conseguiu, somente com uma intervenção divina. Eles não tinham condições nenhuma de conseguirem vencer com 10 mil homens apenas, pessoas mal armadas, talvez não tivessem tantas técnicas de guerra. Esses hebreus, para conseguirem essa vitória diante do exército de Jabim, diante do exército de Sísera, eles precisavam de uma intervenção divina. Como a gente já estudou nos outros pontos, eles tinham 900 carros de ferro, que era, para aqueles dias, tecnologia de ponta de guerra. Então, para obter essa vitória somente através de uma intervenção divina. E diante de uma vitória maravilhosa, tremenda como essa, era necessário ser grato ao Senhor, glorificar ao Senhor. Provérbios 21, 31 diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Então, precisamos ser gratos ao Senhor. Precisamos ser gratos aos nossos companheiros. Precisamos ser gratos a quem está conosco. Precisamos ser gratos a quem está do nosso lado, nos ajudando, batalhando conosco nas nossas diversidades, nos nossos problemas, no nosso cargo, na função que a gente tem dentro da obra de Deus. Aquelas pessoas que estão sempre do nosso lado, nós devemos ser gratos a eles. Isso faz parte, é a característica de um líder, biblicamente falando, de um líder, de uma liderança eficaz. E também gratos ao Senhor. Salmo 50, verso 15 diz assim: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Ou seja, devemos sempre ser gratos a Deus. Infelizmente, muitas das vezes a gente, quando chega o momento da bonança, quando chega o momento da paz, da tranquilidade, o homem naturalmente ele tende
a deixar de buscar mais a Deus, a deixar de lado as coisas espirituais, a não buscar mais com frequência como estava no momento da angústia. O período dos juízes, ele traz essa forma do povo reagir no seu relacionamento com Deus, né? Eles buscavam ao Senhor, o Senhor concedia o libertador, concedia a vitória. Eles, depois daquele período, acabavam se afastando e o ciclo a gente já conhece, a gente está estudando, levou quase 400 anos. É um exemplo para a gente, para que a gente possa agir de maneira diferente. Ser grato, ser agradecido no momento da vitória, no momento do sucesso, no momento da bênção, e quando essa bênção passar e que os momentos de dificuldade virem, a gente não largar o Senhor, e quando novamente a vitória vier, sermos gratos sempre, em todos os momentos. O terceiro subponto, a gente vai falar sobre Débora ser agradecida a Baraque. Juízes 5:12, Juízes capítulo 5, versículo 12 diz assim: Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que prenderam tu, filho de Abinoão. Aqui a gente vê ela dedicando esse momento de gratidão a quem ela comissionou. E aí uma característica importante, e aqui cabe uma observação de uma liderança eficaz. A pessoa, no caso Débora aqui, ela demonstrou a sua aptidão para a liderança quando escolhe, encoraja, envia e acompanha Baraque na batalha. Ou seja, ela demonstrou essa aptidão de um líder, de uma liderança eficaz. Também o que a gente pode perceber aqui é que ela, quando passou o recado, quando passou a mensagem, quando passou o comando para Baraque, qual foi a reação daquele homem? Eu vou se você for comigo. E o que foi que ela fez? Ela seguiu Baraque, ela foi com ele. Como o comentarista diz aqui, né? A liderança dela, ela escolheu, claro, orientada pelo Senhor, escolheu, encorajou, enviou e quando precisou, ela acompanhou. Então, diante desse momento, depois da vitória, depois de tudo, de o sucesso ter sido alcançado, ela dedica também esse momento de gratidão a essa pessoa que começou meio frio, parece que meio frio, não acreditando, meio cético, mas depois, com a atitude de líder de Débora, eles embarcam nessa aventura, porque não deixa de ser uma aventura, segurando sempre na mão do Senhor, e conseguiram a vitória. O que a gente pode também ver aqui é o caráter dela, como o comentarista fala aqui. O caráter é estampado quando reconhece a importância do comandante para a vitória militar que tiveram. Ou seja, ela não procurou o foco para ela, ela não procurou o holofote para ela. Não, ela demonstrou o caráter de alguém que nasceu talhada para liderar. Ela passa o momento da vitória, ela passa o foco, o holofote, para aquele que foi lá, para aquele que pegou as armas, para aquele que lutou, para aquele que batalhou. É verdade que Débora tem toda a sua importância nesse contexto, mas Baraque também tem. E nesse momento, ela fala com ele, desperta, ela fala para ele, Baraque, leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Ou seja, esse é o teu momento, Baraque, essa é a tua hora. Aproveita o momento que você está tendo e glorifica o Senhor. Então, no último parágrafo tem um comentário interessante. Ele diz assim: voltar de uma batalha exibindo os prisioneiros era uma glória que pertencia aos reis e comandantes militares. Débora, em reconhecimento e gratidão, faz questão que Baraque receba a honraria. Essa é a atitude de um líder. Ele sai de cena no momento em que deve sair. Ele deixa o seu liderado, ele deixa aquele que é comissionado participar também do sucesso. Ele deixa com que aquele que também lutou, que também se esforçou, receba por alguns momentos também os louros daquela vitória, daquele sucesso. O que a gente pode aprender aqui com Débora, olhando por esse lado poético do livro, que é o capítulo 5, é que ela demonstrou que a sua liderança também era baseada na gratidão. Na gratidão a Deus em primeiro lugar
na gratidão aos chefes, na gratidão ao povo que se colocou voluntariamente, na gratidão ao seu Deus e na gratidão do seu companheiro, que ela foi usada por Deus para ir buscá-lo, para comissioná-lo, para enviá-lo, e quando precisou ela foi junto com ele, trazendo para nós grandes lições espirituais na nossa caminhada cristã, na nossa liderança cristã. Lembrando sempre que liderança é um estilo de vida cristã. A aplicação pessoal diz assim: não existe liderança sem liderados. Exercer uma liderança saudável e legítima passa por reconhecer a importância e o potencial de cada uma das pessoas que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. Fiquemos com essa lição, com esses comentários, e que nós possamos absorver o máximo de conhecimento. Os professores também têm muito material para poder pesquisar também nas suas pesquisas. Busque, pesquise. As localizações geográficas é muito importante. Elas vão trazer, a geografia também vai trazer muitas respostas para alguns questionamentos que a gente possa fazer, usando sempre o mapa, usando sempre a linha do tempo, usando sempre um material que possa trazer uma visão. A gente sabe que tem alunos que aprendem de forma diferente. Uns aprendem ouvindo, outros aprendem perguntando, outros aprendem vendo, visualizando algumas situações. Então, toda a didática também vai ser muito importante para essas aulas, como sempre tem sido. Eu convido você para que nós oremos, encerrando essa pré-aula, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Jesus, sempre pelas oportunidades, pelas ferramentas que Tu tem nos concedido, para que possamos anunciar a Tua palavra, para que possamos estudar juntos, para que possamos, Senhor, pesquisar e assim trazer uma aula abençoada, dirigida pelo Teu Santo Espírito, e também uma aula abençoada também, que Tu possas abençoar a vida dos nossos professores, que eles tenham uma semana de estudos, meditação, uma semana de consagração, de pesquisa, debaixo da Tua santa paz e debaixo da Tua direção. É o que te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, essa foi nossa lição de hoje. Eu quero já pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta. Nós estaremos lendo todos os comentários e estaremos respondendo todos os comentários. Você pode estar dando sugestão de como melhorar também o nosso canal, e juntos nós vamos estar aí construindo então uma EBD inovadora, uma EBD de sucesso. Nós aqui na nossa sala de aula e você aí na sua classe, na sua EBD, e juntos nós estaremos exercendo essa liderança eficaz em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Nos encontramos na nossa próxima sala de aula da EBD inovadora com mais uma pré-aula aí abençoada em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro.